Muito bom, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar aqui hoje essas duas etapas nossas. Aqui na primeira parte, teremos a oportunidade de ver as questões relativas à obrigação do empresário, né? Mais especificamente no registro. E na nossa segunda parte, também verificaremos questões, né, relativas ao registro e os desdobramentos. Muito bom. Para podermos trabalhar naquilo que está sendo proposto hoje, né, nós temos que lembrar aqui uma situação clássica. Vamos utilizar o nosso Código Civil, Lei 10.406, que traz para nós aqui, ó, né, nós vamos aqui, ó, no nosso artigo 966 do Código Civil. Agora sim, só lembrar a caracterização, o conceito de empresário, né? Vamos lembrar que considera-se empresário quem exerce atividade de forma profissional, econômica, de forma organizada, para a produção e circulação de bens ou de serviços. Não é empresário, mesmo que exerça sua atividade econômica, quem exerce atividade de natureza e profissão intelectual, né? Exerce uma profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo que com auxílio de colaboradores, salvo se tiver presente o chamado elemento de empresa, né? Tivemos a oportunidade de verificar questões relativas ao nosso empresário e vimos, inclusive, que para ser empresário, nós chegamos à conclusão que quem exerce atividade típica de empresa e, portanto, é empresário, pode ser tanto uma pessoa natural ou, né, uma pessoa jurídica. E tivemos a oportunidade de trabalhar no sentido de que pode nem existir a pessoa jurídica e, mesmo assim, a atividade ser uma atividade realizada por uma sociedade, uma atividade típica de empresa, né? E aí, nós fizemos um paralelo, fizemos um corte na nossa disciplina e começamos a trabalhar com o chamado empresário individual. Empresário individual é esse, né? Vamos só lembrar que é uma pessoa natural que vai exercer a atividade de empresa. Então, quando o senhor Antônio, veja o que está sendo dito, o senhor Antônio, que é uma pessoa natural, quando ele possui capacidade civil plena, e ao possuir essa capacidade civil plena, o senhor Antônio exerce uma atividade econômica organizada de forma profissional para a produção e circulação de bens e serviços, e desde que essa atividade não seja uma atividade intelectual de natureza científica, por exemplo, não é um médico, não é um advogado, o senhor Antônio, tendo ou não empregados, ele será considerado um empresário, né? Se for intelectual, não é empresário, um médico, um advogado, tá? Então o senhor Antônio é empresário, essa pessoa natural exercendo atividade de empresa, cujo principal requisito é que tenha capacidade civil plena. Ao possuir a capacidade civil plena, esse senhor Antônio é o chamado empresário individual. Isso nós vimos nas nossas aulas passadas. Vimos questões relativas ao menor, que o menor pode dar continuidade à atividade de empresa, o menor incapaz, né? Claro, vamos sempre fazer essa ressalva. Quando nós falamos do menor incapaz, ele pode dar continuidade à atividade típica de empresa, mas não pode iniciar, justamente porque lhe falta o atributo da capacidade civil plena. Isso nós vimos na aula passada. Temos também questões relativas ao empresário individual, quando é um empresário individual casado, qualquer que seja o regime de bens, não precisa da assinatura do outro cônjuge. Em se tratando de atividades ou de bens
se tratando, melhor dizendo, de bens que pertencem àquela atividade econômica. Mas isso tudo foi objeto da nossa aula passada. Vamos agora, como proposto, falar de algo que é importantíssimo. Falaremos sobre as obrigações do empresário. E a obrigação principal, a obrigação mais importante que o empresário deve fazer antes do exercício da sua atividade é justamente o registro. E vamos falar um pouco sobre esse registro. Tá? Veja o que está trazido para a gente no artigo 967 do nosso Código Civil. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede. Quando eu falo aqui, Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário, estou trabalhando com a junta comercial. Já deve ter ouvido essa expressão, já deve ter ouvido, né, esse local do registro para os empresários, as juntas comerciais que são estaduais. Tá? Então, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, leia-se junta comercial, antes do início da sua atividade. Né? Então, antes do início da atividade, o empresário deve realizar o seu registro. E aí, quando o empresário faz o seu registro antes do início da sua atividade, nós estamos diante do chamado empresário regular. Veja, é necessário que se faça o registro, artigo 967 do Código Civil, tá? Nós temos aqui o empresário individual, nosso senhor Antônio. A partir do momento em que ele faz o registro, ele é considerado um empresário regular. E é claro que a nossa lei, a nossa legislação vai dar um tratamento diferenciado para quem exerce atividade de forma regular. Mas antes de verificarmos essas questões relativas à regularidade, vou falar um pouquinho sobre esse registro. De forma inequívoca, quem faz o registro, quem cumpre o comando legal, está de forma regular. Quem não cumpre está irregular. E da irregularidade vai surgir uma série de questões em que nós teremos a oportunidade de trabalhar. Mas antes disso, vamos aprofundar questões relativas ao registro. Quando nós falamos em registro de atividades típicas de empresa, nós temos aqui o chamado SIM, Sistema Nacional de Registros Mercantis, SINREM. Tá até aí no seu material. Eu vou pedir para que você depois verifique aí também. Tá aqui, SINREM. Tá? Vai ficar melhor aqui, deixa eu colocar aqui. Vai ficar melhor do que eu tentar digitar isso aqui, escrever, desenhar, na verdade, né? SINREM, Sistema Nacional de Registro Mercantil, que é composto de dois órgãos. Nós temos o DREI, que é um órgão federal, DREI, órgão federal. DREI, órgão federal. E nós temos as juntas comerciais, ou junta comercial. Tá? E é importante nós destacarmos aqui a junta comercial, nosso DREI aqui. Tá? O DREI, ele é um órgão nacional. É um órgão federal. Ele vai normatizar e fiscalizar o quê? As juntas comerciais. A junta comercial, portanto, ela é um órgão executor. E aí nós vamos entender isso daqui, tá? Eu preciso aqui, vamos pegar aqui o mapa do Brasil. Mapa. Só para a gente entender isso aqui melhor. Dividido por estados, tanto faz, qualquer um aqui. Vamos pegar esse aqui qualquer. Tomara que abra mais fácil aqui pra gente. Tá vendendo aí, mas não aumenta não. Ficando pior, hein? Não, qualquer um, pode ser esse aqui mesmo. Só precisa que faça abertura. Então tá, no mapa do Brasil aqui.
O que eu quero dizer? Quando eu falo do DREI, eu estou falando de um órgão federal que tem abrangência, claro, em todo o território nacional aqui. Para de fazer propaganda. Então, um órgão federal que tem abrangência em todo, né, em todo o Brasil. Órgão federal, o DREI. Só que o DREI, a função do DREI não é de registrar. Não. A função do DREI é de normatizar e fiscalizar a atuação das juntas comerciais. Junta comercial é o local em que se faz o registro da atividade típica de empresa. Exemplo, nós teremos aqui, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e aí vai, sucessivamente. Então, as juntas comerciais, elas são estaduais. Isso significa dizer que, para o exercício da atividade típica de empresa, primeiro, em âmbito nacional, no Brasil, né, nós não temos um registro nacional da atividade típica de empresa. Por quê? Porque para o exercício da atividade típica de empresa, alguém que é empresário faz o registro no seu estado. Então, imaginemos que nós estejamos aqui em Belo Horizonte. Está no estado de Minas Gerais, ou no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba. Essas pessoas que exercem atividade típica de empresa, Brasil, claro, mas aqui dentro do estado de Minas Gerais, devem fazer o registro perante a Junta Comercial do estado de Minas Gerais. Exerceu atividade em São Paulo, tem que fazer o registro em São Paulo. No Mato Grosso, no Amazonas, e assim vai ser. Pará, Piauí, Bahia, e aí vai em todos os estados. Tem que se fazer o registro. Então, quando nós falamos em registro da atividade típica de empresa, é estadual perante as juntas comerciais. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque nós temos que lembrar. É obrigatório o registro do empresário, né, nas juntas comerciais antes do exercício da sua atividade de empresa. Nós temos dois órgãos. A junta comercial, que é estadual, e nós temos o DREI, que é um órgão federal. A função do DREI é fiscalizar, é normatizar as juntas estaduais. Porque, veja, as juntas comerciais que são estaduais. Se nós temos que as juntas comerciais são estaduais, nós precisamos de um órgão federal para coordenar, né, todos esses trabalhos, no sentido de ter instruções normativas para que a junta comercial do estado de Minas Gerais trabalhe igual a de São Paulo, igual a do Rio de Janeiro, igual a do Espírito Santo, ou muito parecido, para não ser tão discrepante, já que os registros são todos estaduais, porque senão teria uma autonomia muito grande, né? Seria muito diferente de Minas com São Paulo. Então, o DREI, quando fala aqui que ele é normatizador, é ele que, o DREI, esse órgão federal, é que vai criar as regras de registros que serão, né, regras essas que serão aqui, executadas pelas juntas comerciais que são estaduais. É uma tentativa de unificação normativa da atuação das várias juntas comerciais. Lembro também que, em se tratando de pessoas jurídicas, se faz necessário, claro, sempre lembrar o seguinte, quando é que tem o início da pessoa jurídica? A pessoa jurídica nasce com o seu registro, né? Então, é importante destacar sempre o seguinte, artigo 45 do nosso Código Civil. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, e quando nós falamos em sociedades empresárias, numa limitada, numa sociedade anônima, nós precisamos do registro. Se exercer atividade típica de empresa, igual nós estamos dizendo agora, né, se preencher os requisitos do artigo 966, há de ser feito o registro perante as juntas comerciais, para que comece a existência das pessoas jurídicas, para que tenha pessoa jurídica. Então, começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Se for atividade típica de empresa, registro na junta comercial. Se não for uma atividade empresária,
Aí nós temos os vários locais de registro, né? Exemplo, aqui agora, pegando para as pessoas jurídicas, vamos colocar aqui então, pessoas jurídicas para que elas existam de forma regular. Melhor dizendo, né? Não vamos colocar pessoa jurídica não, porque senão pode fazer uma confusão. Para que as sociedades, agora sim, possuam pessoas jurídicas e para que elas estejam de forma regular. Exemplo, uma sociedade que no contrato está escrito que é uma sociedade limitada para a criação da pessoa jurídica e para que ela tenha aqui uma regularidade. Essa sociedade limitada exerceu atividade como empresária, o registro perante a junta comercial. Não exerce atividade empresária, exerce, por exemplo, uma clínica em que há atividade intelectual, o registro será perante o cartório de registro das pessoas jurídicas. As pessoas naturais, quando nascem, tem lá o cartório de registro das pessoas naturais, registro civil. A pessoa jurídica que não exerce atividade típica de empresa, regra geral, ela se registra perante os cartórios de registro de pessoas jurídicas. É claro que existem exceções, como, por exemplo, sociedade de advogados. A sociedade de advogados, o seu registro é sempre perante a OAB, né? E as cooperativas. Cooperativa, mesmo não exercendo atividade de empresa, mesmo não sendo empresárias, o seu registro o registro vai acontecer nas juntas comerciais, em face do dispositivo próprio de lei. Então, o que nós temos basicamente relativo ao registro são essas questões. E o que nós temos que saber desse SINREM? Nós temos sempre que saber, né, especificamente, que o DREI, né, ele tem aí uma questão, o DREI é responsável por essas questões relativas à subordinação técnica da junta comercial, ou seja, do âmbito técnico, a junta comercial está subordinada ao DREI, que é o órgão federal, né? E é isso também nós temos que entender que no âmbito administrativo, para fazer registro, simplesmente, questões de registro, ela está subordinada ao Estado. Aqui trago até no texto para você. Ó. Se for uma questão relativa ao vencimento dos servidores da junta comercial, questão de aposentadoria, questões todas relativas a essa parte de estrutura da junta comercial. Isso tudo é definido no Estado. Agora imagina o seguinte, você tem uma demanda, né, que você tem um direito líquido e certo e você quer, portanto, interpor um mandado de segurança, aqui, ó, um mandado de segurança, você tem um direito líquido e certo, você quer fazer o registro de uma sociedade limitada com apenas um único sócio, que tem disposição legal agora, e, por exemplo, a junta comercial vai te negar esse registro, alegando que tem uma instrução normativa do DREI, que veda o registro. Estou dando só um exemplo. Veja, se se trata de uma questão técnica, igual eu disse, ó, possui uma instrução normativa do DREI. O juízo próprio para poder recepcionar esse mandado de segurança será, claro, um juízo federal. A competência será do juízo federal. Por quê? Porque o DREI é um órgão federal com abrangência nacional. Então, no que se refere a questões técnicas, as ações são ajuizadas contra o DREI, porque é ele que normatiza o funcionamento das juntas comerciais. Se for uma questão relativa única e exclusivamente à junta comercial, como, por exemplo, questão do salário de funcionários, essas questões todas, aí a competência é do Estado de Minas Gerais, porque a abrangência da junta comercial é estadual, tá? Essa é uma questão importante, que eu estou trabalhando com isso, né? A competência, porque eu já vi ela em vários questionamentos. Qual é a competência do DREI, para que ele serve? A competência do DREI.
é normatizador e fiscalizador das juntas comerciais, e quem é competente para ver as questões relativas ao DREI é a Justiça Federal. Já as juntas comerciais, a competência é estadual, o juízo estadual é que é competente para poder fazer todas essas questões. Tranquilo? Então, mais uma vez, o registro das atividades econômicas, o registro se dá por meio das juntas comerciais. Não é empresário, há de se verificar. Se for sociedade de advogados, faz o registro na OAB. Se for uma outra sociedade, o registro é no cartório de registro de pessoas jurídicas. Mas, se a atividade, Lei 10.406, se a nossa atividade preenche todos os requisitos do artigo 966 do Código Civil, se a atividade preenche todos os requisitos do artigo 966 e, portanto, é empresária, o registro será perante as juntas comerciais. Existe uma sociedade que é sempre empresária, a sociedade por ações, sociedade anônima, O registro dela, ela é sempre empresária. Logo, o registro dela é sempre perante as juntas comerciais. Tá bom? E dito isso, um questionamento se faz necessário. Veja, o artigo 967 nos diz que é obrigatório a inscrição do empresário no registro público de mercantis da referida sede antes do início da sua atividade. E se, olha o questionamento que eu estou lhe fazendo, e se alguém exerce atividade de forma irregular? E se não é feito o registro? Esse é o grande questionamento. O artigo 967 diz que é obrigatório. E se não faz esse registro? O que isso ocasiona? Qual é o problema que nós temos? Nós já tivemos a oportunidade de verificar que aquela atividade é uma atividade irregular. Em estando irregular, dessa irregularidade, qual é o grande problema que nós temos? Olha, em se tratando da pessoa natural, exercendo atividade típica de empresa, de lá o senhor Antônio. O senhor Antônio, os senhores vão te convir comigo em lembrar em aulas passadas, nós tivemos a oportunidade de verificar que quando alguém é empresário individual, ele não possui pessoa jurídica. Não cria-se a pessoa jurídica. É o chamado princípio da unidade ou unicidade patrimonial. Todo o patrimônio pertence ao seu Antônio, quer seja o patrimônio pessoal e quer seja o patrimônio da atividade que ele exerce. Não tem uma dualidade de pessoas. Não se cria pessoa jurídica. Não tem como separar o que é o do Antônio, atividade típica de empresa, do que é o Antônio, pessoa natural, porque é a mesma pessoa. Não se tem uma outra pessoa. Lembro sempre que o empresário vai ter CNPJ desde que esteja regular. Mas o CNPJ, tivemos a oportunidade de verificar em aulas passadas, que ele é meramente para fins fiscais. É só para tributação. É para uma questão de isonomia. Então, dito isso, já que não se cria a pessoa natural, o seu Antônio responde com todos os seus bens. Então, o Antônio, empresário individual, responde com todos os bens. Bens particulares dele e bens da atividade, porque não tem como separar. Mais uma vez, não cria-se a pessoa jurídica. Então, qual que é o grande problema para o seu Antônio se ele não faz o registro? Olha, o problema são de questões administrativas. E aí nós conseguimos verificar. Quem não faz o registro está irregular, ele não vai conseguir um alvará de funcionamento, ele não possui uma licença ambiental se for necessária para o exercício daquela atividade, ele não fazendo o registro, ele não está regular perante a Receita Federal
não vai possuir o CNPJ, a tributação dele será por meio do CPF, né? Que provavelmente será uma tributação maior, tá? Ele está exercendo atividade de forma irregular. Ele não tem autoridade, ele não tem autorização das autoridades fazendárias, agora sim, para exercer sua atividade, ou da autoridade municipal. Ele está sujeito à fiscalização, ele está sujeito a uma série, né, de questões relativas a descumprimentos administrativos, né? Ele vai ter aí lançamento de vários de impedimentos, ele vai ter um monte de autuações municipais, autuações fiscais, enfim. Então, para a gente entender que ele tem uma série de problemas em face dessa inexistência do seu registro. Uma outra questão que é importante também, ele sendo empresário, ele não tem direito de pedir a chamada recuperação judicial, que é, né, somente é aplicável àqueles empresários que estão regulares pelo período mínimo, ou seja, pelo lapso superior a 2 anos. Então ele tem uma série de problemas. E as pessoas jurídicas que não fazem o seu registro? Essas têm uma série de... Os problemas para essas são piores. Porque, olha, nem existe a pessoa jurídica. Olha como que é severo para uma sociedade que não faz o registro. Vou pegar a primeira aqui para vocês entenderem. Ó. Se nós temos exemplo, uma sociedade limitada, e essa sociedade cumpre com o comando legal, se essa sociedade faz o seu registro, artigo 45, é obrigatório fazer o registro antes da atividade para ter a pessoa jurídica. Fez o registro, possui pessoa jurídica. Artigo 945 com artigo 967, se for empresário, tem que fazer o registro perante a junta comercial. Né? Então nós temos aqui, ó, tem a pessoa jurídica. O que nós temos? A sociedade criada. Nós temos a pessoa jurídica. E a sociedade, eu vou colocar aqui 2 sócios. Vou colocar essa sociedade, vou colocar 2 sócios. Veja que nós temos o sócio A, nós temos o sócio B. E nós temos aqui, ó, os senhores vão te convir comigo, em face do registro, em face da regularidade, nós temos 3 pessoas. Nós temos o empresário, que é a pessoa jurídica, porque está registrado. Nós temos o sócio Antônio e nós temos o sócio Beto. Aqui, diferentemente do que aconteceu com o empresário individual, em que só existe uma única pessoa, nós temos aqui agora 3 pessoas. Né? Aqui agora nós temos 3 pessoas. Nós temos um empresário, mais uma vez, que é a sociedade limitada. Vamos colocar aqui, ó, sociedade, 2 irmãos, sei lá, comércio, LTDA. Esse é o empresário. Essa sociedade, 2 irmãos, comércio limitado, é ela que é o empresário, que é uma pessoa jurídica que tem registro completamente diferente das pessoas naturais que a constituíram. Exemplo, tem um veículo, tem um imóvel. De quem pertence aquele veículo que está estacionado na frente lá do comércio, que é uma padaria? Sei lá, vamos olhar o documento? Ah, está em nome da pessoa jurídica. Então o veículo é de quem? É da sociedade. Olha a distinção patrimonial. Ah não, no documento lá está escrito que o veículo lá, o Honda HR-V, pertence ao sócio Antônio. É dele, patrimônio particular dele, que não se confunde. Né? Por que aqui tem como fazer essa separação? Porque nós temos 3 pessoas. A, B e a sociedade. 3 pessoas. Pessoas distintas, cujo patrimônio não se confunde. Ah, eu vi um caso em que a sociedade não pagou e aí foi no patrimônio do sócio. É porque aconteceu algum defeito. Houve um abuso do uso da pessoa jurídica. Nós vamos ver isso. A desconsideração da personalidade jurídica ao seu tempo. Então, já adiantando, imaginemos que existam credores da atividade, credores da padaria.
Esses credores vão cobrar de quem? Olha, se existe pessoa jurídica, vai cobrar dessa pessoa jurídica. Vai cobrar do empresário. Quem exerce atividade é o empresário. Ah, não pode cobrar dos sócios. Não, olha, é uma sociedade limitada. O que é uma sociedade limitada? É uma sociedade que, cumpridos os requisitos legais, que nós veremos ao seu tempo quais são esses requisitos legais, os sócios não respondem, regra geral, com o seu patrimônio pessoal. Ah, mas eu vi um caso em que o sócio respondeu. Respondeu porque provavelmente houve um abuso do direito de personalidade. Abuso desse direito de personalidade está no artigo 50 do nosso Código Civil. Só para não ficar muito solto, vamos ver aqui. O artigo 50 do nosso Código Civil fala o seguinte, olha, é a chamada, vamos ver com calma, ao seu tempo, mas nós teremos a oportunidade de ver ao seu tempo aí, mas, né, para facilitar aqui para gente, ó, o artigo 50, tá difícil, meu filho. O artigo 50 do Código Civil fala o que pra gente aqui, ó? É a chamada desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior. Em caso de abuso da personalidade jurídica. Então, você está usando a personalidade jurídica, a pessoa jurídica aqui, ó, de forma abusiva, caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial. O juiz poderá, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderar, para que os efeitos de certas determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares do sócio. Desconsiderar é não levar em consideração. É como, né, a situação se fosse aqui, ó, credor indo nos bens particulares dos sócios, sem a existência, veja, sem a existência da pessoa jurídica. Porque se tiver pessoa jurídica, o credor teria que parar aqui na pessoa jurídica. Teve abuso? Teve abuso, é como se não existisse a pessoa jurídica. Vai nos bens particulares dos sócios, né? Mas a gente vai ver isso com calma. Quando é que acontece essa situação também dos sócios responderem com seu patrimônio pessoal? E aí que é o importante da nossa aula, e aí eu gostaria que você colocasse uma observação. Isso vai acontecer, essa situação, quando, veja, e você já deve ter percebido, quando não tiver pessoa jurídica. Veja, se existe uma sociedade contratual, tem um contrato, fala que é uma sociedade limitada, mas não foi levado a registro, nós não temos a criação, portanto, da pessoa jurídica, uma atividade típica de empresa não se registrou perante lá a junta comercial, o que nós temos? Nós não temos pessoa jurídica. O que isso acarreta? Acarreta isso aqui, ó, não existe pessoa jurídica. Se não existe pessoa jurídica, vai nos bens de quem? Dos sócios. Veja a observação. Se não existe a pessoa jurídica, é como se os sócios estivessem eles mesmos exercendo atividade. E eles vão responder de forma solidária. E com quais bens? Com os bens particulares, com todos os bens. Essa previsão está lá no nosso artigo 990. Olha o que diz o artigo 990 da nossa lei, cujo caput aqui, ó, o primeiro artigo fala da sociedade em comum. Que melhor dizendo, olha, que o subtítulo 1 fala aqui, ó, da sociedade não personificada. O que é uma sociedade não personificada? União de pessoas para o exercício de uma atividade típica de empresa que não criou uma pessoa jurídica, não personificada, uma sociedade sem personalidade jurídica, sem pessoa jurídica, né? E aí é trazido para a gente o seguinte: não tem pessoa jurídica, o nosso artigo 990 nos diz, ó, que o que é uma sociedade personificada? Veja, que não tem pessoa jurídica, não personificada. Enquanto não escritos atos constitutivos, enquanto não feito o registro, reger-se-á a sociedade, exceto por a sociedade por ações de organização,
por o disposto nesse capítulo, observada, subsidiária de couber e que foram competitivas nas nossas sociedades. Nós vamos ver isso com calma. Mas enquanto não registrada, o que acontece? Artigo 990. Olha o quanto que ele é importante, nós temos que chamar a atenção. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Lembrem-se sempre que a solidariedade ela não se presume, se já tiver oportunidade. Aqui, ó, não tem pessoa jurídica. Todos os sócios respondem com todos os seus bens. Ilimitado. Todos os bens. E mais importante, ó, de forma solidária. O que é essa solidariedade? Solidariedade não se presume. Solidariedade ela vem da lei ou vem do contrato. E aqui a lei não está expressa, ó. Não está no contrato, está na lei. Todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem, previsto no artigo 1024, daquele que contratou pela sociedade. Reforçando a ideia de que, se existe credor e se é solidário, o credor pode cobrar tudo de A ou tudo de B sozinho, ou dos dois ao mesmo tempo. É solidário, ele que escolhe. Né? Lembre-se sempre que quando há uma responsabilidade solidária, todos respondem pelo todo em relação àquelas obrigações. Então, eu pergunto para vocês, qual que é o grande problema de ter uma sociedade que não realizou o seu registro? Uma sociedade irregular, exceto a sociedade por ações. O grande problema é, sem sombra de dúvidas, que os credores vão responder com todos os seus bens de forma ilimitada e solidariamente, porque não possuem pessoa jurídica. Todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada. É o artigo 990 que não deixa eu mentir aqui para vocês, tá? E é lógico que também, não existindo o registro e se tratando de uma pessoa jurídica, não pode pedir recuperação judicial, porque somente as sociedades que possuem pessoa jurídica, que estão registradas e que estão regulares, é que podem pedir recuperação judicial desde que estejam regulares há mais de 2 anos, é claro. Né? E também tem essa série de questões aqui também que nós vimos administrativa. Não vai ter licença, não vai ter CNPJ, não vai ter alvará de funcionamento, está sujeito a autuações fiscais, quer seja do município, do estado, da União, questões tributárias, enfim. Né? Todas essas questões advindas da irregularidade. E para que nós possamos fechar esse primeiro momento e trabalhar com outros momentos aqui, e que nós vamos ver aí a nossa segunda parte, falando de outros tipos de empresário, como empresário rural, só um questionário, só ficou faltando eu dizer uma questão também no que se refere a essa irregularidade. Se o credor é um credor irregular, portanto não fez o registro, e se esse credor possui um devedor que exerce uma atividade típica de empresa, portanto é empresário, então nós temos a figura, ó. Nós temos um devedor que é empresário e temos um credor que é um credor irregular em relação a uma atividade típica de empresa. A ausência do registro para esse credor, então imagina o seguinte, se você é credor, você tem que estar regular. Você sabe por quê? Porque a ausência do registro para o credor não autoriza que o credor peça a falência do devedor. O pedido de falência é aquela situação em que o credor, né, não vendo outra forma de receber, pede que o devedor seja afastado da sua atividade para que os bens daquele devedor sejam vendidos para poder pagar os credores. Basicamente, falência é isso. Afasta os bens do devedor, vende todos os bens do devedor para poder pagar os credores. Falência, regra geral, é isso. Quando o credor é empresário e se ele está irregular, olha uma vedação legal, porque a lei diz que é obrigatório. Se está descumprindo, aí arque com isso.
o que nós temos? O credor irregular não pode pedir a falência do seu devedor. Um credor irregular não pode pedir a falência do devedor. Esse credor, claro, exercendo atividade típica de empresa. E aí, nós encerramos essa primeira parte. Eu só vou fazer um pequeno intervalinho do vídeo, volto para a sala aí para a gente conversar, e aí nós teremos a nossa segunda parte também. É um minutinho só, tá? Mas eu já volto para a nossa sala, só um minutinho.
Muito bom. Vamos continuar então na segunda parte aqui, ó, obrigações do empresário. E aí, de tudo que nós tivemos a oportunidade de trabalhar até agora, e de tudo que nós vimos o seguinte: para criar a pessoa jurídica, tem que fazer o registro. Artigo 45 lá do Código Civil. Para o exercício da atividade típica de empresa de forma regular, né, é necessário que se faça o registro de uma atividade típica de empresa perante a Junta Comercial, artigo 967 do Código Civil, antes do início da sua atividade típica de empresa. Se o empresário estiver irregular, além das sanções administrativas, ele não pode pedir a falência do seu credor, não pode pedir recuperação judicial. E, como está irregular, por não ter pessoa jurídica, artigo 990 do nosso Código Civil diz que todos os bens particulares dos sócios vão responder de forma ilimitada, né? E solidariamente, responder de forma solidária e ilimitada pelas obrigações daquela sociedade. Então, resumidamente, foi isso que nós vimos. O questionamento que surge agora é o seguinte: qual é a natureza? Isso é um questionamento que se faz, que todo mundo pergunta. Se você analisar todos os livros, as doutrinas, questões que são cobradas, muito se pergunta disso. Qual é a natureza do registro? Qual é a natureza do registro, né, para o exercício da atividade típica de empresa? O registro, ele é declaratório ou constitutivo? Então, o registro é declaratório ou constitutivo. Se o registro for declaratório, ele simplesmente vai pegar algo que existe e vai dar uma formalização, né? Algo que já existe vai formalizar, vai te colocar de acordo com a lei. Se o registro for constitutivo, é requisito, por exemplo, da lei para que seja modificado aí dentro do ordenamento jurídico civil. Exemplo: se você entender que o registro é constitutivo, o registro é um requisito. O registro é um requisito para alguém ser empresário. Se você entender que o registro é declaratório, vai ser apenas uma regularidade. Quer dizer que alguém é empresário individual ou pessoa jurídica não, ou sociedade, independentemente do registro. Em outras palavras, existe empresário individual mesmo sem o registro e existem sociedades mesmo sem o registro. Resumindo, o registro não é requisito para alguém ser empresário. E de tudo que foi falado, o questionamento é: para que nós tenhamos alguém como empresário, o registro, ele é constitutivo, ou seja, o registro é que transforma alguém como sendo empresário, ou o registro é meramente declaratório? Regulariza uma situação que vai acontecer independentemente do registro. Nós temos que negar, nós temos que entender de forma inequívoca, e nós não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso, que o registro é declaratório. A natureza do registro é meramente declaratória. Porque, veja, o que considera alguém como sendo empresário é exercer atividade profissional, econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Não está escrito aqui que para ser empresário tem que ser registrado. Não. Para ser empresário tem que ter o registro. Não. Inclusive, veja, nós sabemos que existem empresários, existem sociedades que exercem uma atividade típica de empresa
portanto, são empresárias e que não têm registro, e por não terem registro, há uma penalidade para os sócios. Mas a atividade é de empresário, pode ser empresário, né? Então, nós temos que entender que o registro é declaratório. O registro é declaratório. O registro não é condição, não é requisito. Acho que a palavrinha mágica é essa, só. O registro não é requisito para alguém ser empresário. Tá? Essa é a nossa regra geral. Imagina que alguém está exercendo atividade típica de empresa de forma irregular. O seu Antônio está comprando e vendendo mercadoria e faz daquilo a sua atividade de forma profissional. Faz aquilo como seu sustento. Ele é empresário. Ele não está irregular, ele não está registrado. Ele é empresário, e empresário o quê? Irregular. Vimos que tem uma série de sanções administrativas. Não pode pedir a falência do seu devedor, não pode pedir recuperação judicial, responde com todos os seus bens. Por outro lado, existe uma sociedade que não fez o registro. Qual que é o grande problema? Não tem pessoa jurídica. Se não tem pessoa jurídica, veja, os sócios respondem com todos os seus bens. É empresário? Uai, está exercendo atividade típica de empresa, está comprando e vendendo aços, é empresário. Está comprando e vendendo produtos, é empresário. Aí está irregular. Está irregular, pronto. Artigo 986, não personificado. Artigo 990 diz, os sócios respondem. Então, o registro, ele não constitui um direito. Ele não é constituído, ele não cria, melhor dizendo, ele não cria um estado de direito. Ele não cria um empresário. Afirmarmos que o empresário só é empresário quem está registrado é um equívoco, é um erro. O registro, portanto, é declaratório. A sua natureza é declaratória, não constitutiva. Tá? Agora, como é próprio do direito, nós temos exceções. Nós temos uma exceção. E a exceção está aqui, ó, no artigo 971 do nosso Código Civil. O artigo 971 do Código Civil nos diz o seguinte, ó, é empresário o produtor rural que tem a sua principal atividade, né? Desde que faça o registro perante o Registro Público de Empresas Mercantis da sua respectiva sede. É isso que está falando. E depois que ele faz o registro, ele fica equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro. O artigo 971 fala o seguinte: quem desempenha atividade rural somente será equiparado ao empresário e, portanto, somente será empresário se tiver registro. Mudou. Tem uma condição. Para quem exerce atividade rural, não se exige o registro. Em outras palavras, aquela pessoa que é um produtor rural, mesmo que aquela pessoa se adeque à definição de empresário, e qual que é a registração do empresário mesmo? 966. Ó, de forma inequívoca, quem está exercendo uma atividade rural, ele se amolda ao caput aqui, ó. Uma pessoa que é um produtor rural, ele exerce atividade de forma profissional. Atividade econômica. Profissional é o sustento dele. A atividade é econômica. A atividade é organizada. E ele produz ou circula bens e serviços. E não é uma atividade intelectual. Né? Então ele seria empresário. O artigo 967 diz que é obrigatório o registro de todos os empresários. Mas o artigo 971 fala: se for rural, não precisa de fazer o registro. O registro, então, é
facultativo. O registro para quem exerce atividade rural é facultativo. E por que esse registro é facultativo para quem exerce atividade rural? Vamos analisar de ordem prática. Nós não estamos falando aqui do agronegócio. Esse vai fazer o registro, claro. Nós estamos falando do pequeno produtor rural. Em qual local que ficam as juntas comerciais? Fica na sede das capitais, em Belo Horizonte. Imaginemos que tem alguém aqui no norte de Minas. É um pequeno produtor rural. E que ele vai exercer aquela atividade como produtor rural e tem a legislação própria que lhe o ampara como produtor rural. Nos termos do Código Civil, ele é empresário. Só que o que o Código Civil fala? Se é um produtor rural, por ele estar no meio rural, mesmo sendo empresário, não precisa de realizar o registro, tá? É facultativo o seu registro. Ele vai continuar exercendo a atividade dele de forma regular e sendo tutelado, amparado pela legislação própria que o define como produtor rural, mas não precisa de fazer o registro. Agora, se ele quiser, ele faz o registro. E se ele fizer o registro, ele ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Ou seja, ele será empresário. Então, para aquele que exerce atividade rural, primeiro, o registro é facultativo. Segundo, se ele fizer o registro, ele torna-se empresário. Enquanto ele não faz o registro, ele é o quê? Produtor rural. Se ele faz o registro, portanto, ele é empresário. Veja, se ele agora é empresário a partir do registro, e se a lei exige para que ele seja empresário o registro, significa dizer que esse registro é constitutivo, ou seja, o produtor rural somente será empresário a partir do momento em que ele faz o registro. Torna-se, portanto, algo para criar no Estado de Direito. Quem exerce atividade enquanto rural o faz por meio de uma atividade do produtor rural. Para ser empresário, tem que fazer o registro. Tá? Para ser empresário, tem que fazer o registro. Tá bom? Então, cuidado com essas questões. Está até aqui no texto para poder lhe auxiliar, que diz: o registro é de natureza constitutiva para o rural. Para os demais empresários, ele é declaratório. Tá? E aí eu falo o seguinte, eu vou trazendo aqui o enunciado 202 CJF. O registro do empresário ou sociedade rural comercial é facultativa e de natureza constitutiva, sujeitando-se ao regime empresarial. É inaplicável o direito empresarial se o empresário ou sociedade rural não fizer o registro. Tá? Então, fechamos aí. Aqui ao final, nós temos aqui as consequências da ausência do registro e já tivemos a oportunidade de trabalhar, artigo 990, essas questões todas. As consequências estão trazidas aqui para nós. Não pode pedir a falência de um terceiro, tratando de sociedade, responsabilidade do sócio limitada, não pode pedir recuperação judicial, não pode participar de licitação, não vai ter CNPJ e todas essas questões. Deixa eu só rapidamente dar uma passada aqui, para ver se eu não me esqueci de nenhum ponto fundamental aí para que nós pudéssemos fazer essa conversa hoje, Exceção à obrigatoriedade do registro, subordinação, ótimo. Tive a oportunidade de trabalhar com todos os pontos aqui. Agora sim, eu vou só encerrar o nosso vídeo para disponibilizar para os colegas, mas eu vou voltar para a sala para sanar todas as dúvidas que se fizerem necessárias. É 1 minuto só.